Vamos começar agora a nossa aula sobre vetores. Nós conhecemos várias grandezas escalares. Essas grandezas escalares são grandezas físicas que podem ser representadas apenas por um número e uma unidade. Nós temos como exemplo aqui 15 kg, ou 12 Pascal, ou 7 graus Celsius. São grandezas em que a gente, tendo um número e tendo uma unidade de medida, fica claramente definido qual o valor dessa grandeza. Porém, em alguns casos, só o valor não é necessário. Se, por exemplo, dissermos que um veículo tem velocidade de 7 metros por segundo numa estrada, nós poderíamos perguntar, mas é no sentido positivo ou negativo da estrada? É para frente ou para trás? Então, nesse caso, nós podemos ter dois sentidos, ou duas direções, dependendo do caso, associados ao mesmo valor de velocidade. No caso retilíneo, que já trabalhamos, no caso unidimensional, na verdade, nós resolvemos esse problema colocando um sinal negativo ou positivo na frente das grandezas. Então, o sinal positivo representa uma velocidade ou uma grandeza no sentido positivo da trajetória, enquanto que um sinal negativo representa uma grandeza no sentido negativo da trajetória. Porém, em muitos casos, não é necessário, não basta apenas um sinal negativo para associar sentidos. E às vezes precisamos também associar direções, como por exemplo no caso de uma força. Ou seja, grandezas escalares nem sempre são suficientes para expressar as reais medidas físicas e as reais ações físicas que temos em alguns problemas e em algumas situações. Então, como vemos, algumas grandezas precisam mais do que um número para representá-las. Por exemplo, quando dizemos que uma força de 5 N pode empurrar uma caixa, ela pode ser empurrada para frente, mas ela também pode ser empurrada para cima, depende da direção que essa força é aplicada. Um deslocamento de um corpo, como já falamos, pode ser uma linha reta, mas também pode ser uma curva. E no caso de uma curva, a direção e a orientação, a direção e o sentido que compreende a orientação desse movimento vai mudar a cada instante. Então, esses tipos de grandezas que possuem um valor, que também chamamos de módulo, e uma orientação, que seria a direção e o sentido, elas não são unicamente grandezas escalares. E se ainda obedecerem a algumas regras específicas de soma, como veremos à frente, elas podem ser representadas por vetores. Nesse caso, grandezas representadas por vetores e que têm esses comportamentos que estamos falando, são chamadas de grandezas vetoriais. Elas têm comportamentos vetoriais e são representadas por vetores. O que são vetores? Vetores, no nosso contexto, são entidades matemáticas que possuem módulo. Módulo quer dizer valor ou intensidade. Aqui sim, o módulo é um número que representa a grandeza. Mas também possui orientação. Orientação significa uma direção e um sentido. Uma direção é uma inclinação, como por exemplo, tantos graus, horizontal ou vertical, enquanto sentido pode ser no sentido positivo ou negativo em relação a uma direção. Por exemplo, na direção horizontal, nós temos o sentido positivo e o sentido negativo. Numa direção vertical, nós temos sentido para cima e para baixo. E também obedecem propriedades específicas de adição e multiplicação. Então, vetores são entidades matemáticas que possuem valor, que é o módulo, orientação, que é a direção e sentido, e obedecem propriedades específicas de adição e multiplicação. Nem toda grandeza que tem valor e sentido, ela é vetorial, como por exemplo a corrente elétrica, que tem valor e tem um sentido, mas não é vetor. Agora, as que vamos estudar, que obedecem certas propriedades específicas, são vetores. Para representar graficamente vetores, nós usamos uma seta, e a orientação dessa seta é a orientação do vetor, e o comprimento dessa seta é o módulo do vetor. Vamos ver essas questões graficamente. Por exemplo, aqui, vamos falar do vetor A. Para escrever matematicamente o vetor A, nós podemos usar essa notação, A com uma setinha para a direita, ou A em negrito. Em alguns livros usam esse tipo de notação. A em negrito também representa um vetor. Então, quando eu digo um nome de uma grandeza com esse tipo de grafia, eu estou me referindo que ele é um vetor. No caso, o nosso vetor A, ele é um vetor que ele tem orientação. A orientação dele é a seguinte: direção horizontal e sentido para a direita. Então, veja que eu represento ele com uma seta, que é uma seta horizontal, deitada, né? Com sentido para a direita. E o módulo desse vetor é 8 centímetros. Para representar o módulo, matematicamente, nós podemos colocar o nome da grandeza, que é A com
setinha, ou poderia ser A negrito, entre uma barra. Alguns livros usam inclusive 2 barras. Isso quer dizer que eu estou falando o módulo de A. Ou simplesmente eu uso a letra A sem setinha, para dizer que é o módulo de A. Então veja que A é uma grandeza vetorial. O A completo tem que ser colocado com seta ou negrito para dizer que é vetor. Enquanto que o A sem seta ou negrito é somente o módulo do vetor, no caso 8 centímetros. E essa é outra forma de notação. Esse módulo está associado ao comprimento da seta, então essa seta está numa escala de 8 centímetros. Se eu fosse desenhar aqui um vetor de 16 centímetros, ele teria que ter o dobro a seta teria que ter o dobro desse tamanho, para representar em escala o meu vetor. Ou seja, vetores são grandezas representadas em escala. Outro vetor aqui, vamos dizer que é o nosso vetor B, que eu posso representar por ambas essas notações, que ele vai ter direção agora vertical e sentido para cima. Então veja, direção vertical e sentido para cima. E o módulo dele é 8 centímetros também. Então veja que esse vetor B, ele tem o mesmo comprimento desse vetor A, só que no sentido, na direção vertical e sentido para cima. Talvez na tela de vocês, dependendo da configuração da tela do computador, que nem sempre tem a mesma escala horizontal e vertical, pode ser que não esteja aparecendo o mesmo tamanho, mas eles foram os dois configurados com o mesmo tamanho. Se estivéssemos usando um papel milimetrado ou um papel daqueles de escala de engenharia, esse vetor, o A e o B, tem que ter o mesmo tamanho, porque representam vetores de mesmo módulo. Notem o seguinte, a direção do vetor A é horizontal, enquanto a direção do vetor B é vertical. Então eu posso ter infinitas direções. Eu posso ter, como por exemplo, o vetor C aqui inclinado. Agora, para cada direção, eu só posso ter 2 sentidos. Por exemplo, no vetor A, que tem direção horizontal, eu posso ter sentido para a direita ou para a esquerda. No vetor B, que tem direção vertical, eu posso ter sentido para cima ou sentido para baixo. Então veja, são apenas 2 sentidos possíveis para cada inclinação, para cada direção. Finalmente, temos aqui um vetor C, que ele tem uma orientação de 36,8 graus com a horizontal. Então, aqui está mais ou menos 36,8 graus configurado. Claro que depende da escala da tela de cada computador ou do smartphone, a visualização, mas num papel milimetrado seria exatamente 36,8 centímetros. Graus, perdão, 36,8 graus de inclinação, com a horizontal que é aqui. E o módulo é 5 centímetros. Veja que visualmente esse vetor é menor, tem uma seta menor do que essas outras. Então, ele porque o módulo dele é menor, 5 centímetros apenas. Então, o módulo de um vetor ele tem unidade, poderia ser newtons, por exemplo, se fosse força. Mas ele é representado só por um número e uma unidade, enquanto que a direção e o sentido são as inclinações e os sentidos da seta que o representa. Então, já que definimos vetores, vamos definir grandezas vetoriais. São grandezas que possuem módulo e orientação. Módulo já vimos que é o valor e orientação são direção e sentido, que já discutimos, mas também obedecem às propriedades vetoriais, tais como soma, multiplicação, que ainda vamos ver. Então, para ser grandeza vetorial, tem que obedecer certas propriedades vetoriais e não apenas ter valor e sentido, e valor e orientação. Tais grandezas que obedecem todas essas regras são representadas por vetores, ou seja, não vamos confundir grandeza vetorial com vetores. Grandezas vetoriais são grandezas que obedecem regras vetoriais, enquanto que vetores são aquelas setinhas que representam as grandezas vetoriais. Exemplos físicos de grandezas vetoriais são deslocamento, posição, velocidade, aceleração, força. São todas grandezas vetoriais. Uma pergunta que poderia surgir nesse momento mas já estudamos anteriormente essas grandezas e não da forma vetorial. Na verdade, quando a gente fala em movimento unidimensional, é como se a gente estivesse estudando apenas uma componente, apenas o valor dessas grandezas. É por isso que lá não vimos elas como vetores, né? Nós vimos deslocamento, posição e velocidade apenas determinada por um valor. Nós até tentamos associar um sentido a essas grandezas colocando um sinal negativo, mas não foi uma descrição vetorial completa. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando apenas em uma linha. Agora, em situações mais complexas, em que tivermos trajetórias circulares, por exemplo, ou movimentos de lançamento de projéteis, em que vamos ter movimentos horizontais e verticais, então vamos precisar representar essas mesmas grandezas anteriores através de vetores. Assim como a força, a aceleração, também, e várias outras são grandezas vetoriais.
Então, podemos representar grandezas vetoriais digamos assim, numa projeção unidimensional em algumas situações, mas de modo geral elas são vetoriais, elas têm que ter direção, sentido e intensidade.